Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre campo quântico. O que existe dentro de um campo quântico, né? O que realmente se relaciona, qual o nível de qualidade, se é bom, se é ruim. Então, vamos ficar atentos, eu acho que é importante. Olá pessoal, como que vocês estão? Desejo que cada um de vocês esteja em paz, esteja bem, esteja protegido. Gosto sempre de dizer que a paz, a luz e o amor do nosso Mestre Jesus, do nosso Criador e do nosso Deus abençoe a todos nós, fortaleça e nos anime nessa estrada da nossa vida, não é? Que seja uma estrada com passos firmes, que seja realmente uma paisagem linda, que tenhamos olhos para enxergar tudo que é bom. Quando passamos a enxergar o copo mais cheio, né? O copo mais cheio, eu acho que eu vejo que a gente começa a somatizar o que é bom, não é isso? Então vamos lá. Bem, os dois aspectos que é importante a gente sempre estar lembrando. Dois aspectos que é espiritualidade e vibração. Espiritualidade tem a ver com a realidade. Não tem a ver com religião, não tem a ver com filosofia, não tem a ver com ideologia, não tem a ver com teologia. Aliás, é tudo, né? Espiritualidade está em tudo. Espiritualidade é uma realidade, né? Então a gente entender qual é a realidade, né, qual é a realidade daquela pessoa. O que ele fala exatamente é o que ele vibra, é o que ele, qual o movimento, né, espiritual, o movimento real da vida daquela pessoa, não é? Não, o que tem dentro de um bar quando nós entramos, o que tem dentro de um restaurante, o que tem dentro de uma boate, o que tem dentro de um congresso, não é? O que tem dentro de uma empresa. Isso é a realidade. E a realidade pode ser boa ou pode ser ruim, né? Pode ter alegrias, pode ter prosperidade, como pode ter sofrimento e dor. Isso vai depender do quê? Da vibração. Então, olhar sempre o aspecto da espiritualidade, né, que é uma realidade, e olhar o aspecto da vibração, que cria sintonias. É importante a gente comentar sobre isso, né? E você sabe que a questão do campo quântico é aquilo exatamente da realidade que existe ali. Porque a realidade, né, ela não está com base só naquilo que você vê, mas aquilo que você não enxerga, não vê com os olhos físicos, mas que você sente. Quantas vezes você quis muito ir num determinado local, né? Às vezes um almoço com pessoas que você gosta, às vezes um encontro com pessoas que você está muito ansioso em ver, né? Pela alegria dessas pessoas trazem, e quando você chega nesse momento, você se sente incômodos. Por quê? Porque você sentiu, percebeu o que seus olhos físicos não veem, não é? Já disse sobre uma história que eu, minha esposa, meus filhos, né, Portugal, né, passando por várias pousadas simples, né, fomos fazer uma viagem em Portugal. Então, chegava na cidade, a gente pegava uma pousada, ficava uma pousada antiga, né, milenar, até não sei quantos anos, mais de 100 anos às vezes, no local antigos, né? Aqueles locais bem antigos, e você ficava nesse local, e esse local te dava prazer, te dava alegria, né? Te dava um sono tranquilo, né? Nós passamos em várias cidades até que chegamos numa cidade que era muito industrial. Falamos, vamos ficar no melhor hotel, não é? Hoje nós vamos ficar no melhor hotel, um hotel onde tinha torneio de squash, tudo, e dormimos uma noite com pesadelos, um quarto bonito, mas pesadelos, né? Depois eu fui dar uma olhadinha na recepção e vi uns bilhetinhos, né? E esses bilhetinhos eu perguntei, eles falaram, isso são os casadinhas, né? Que são os reservados para determinados casais que vinham nesses torneios para utilizar os quartos como um hotel, né?
E outro lugar também que eu fui, onde nós fomos numa pousada muito bacana, né? Uma pousada que tinha, né, numa cidade do interior aqui de São Paulo, uma cidade, uma pousada onde a proprietária, ela, ela gostava da natureza, ela, né, curtia a natureza, ela cuidava da natureza, né? Fazia excursões, fazia encontros de arte, né, na pousada dela. E nos chalés, primeira noite, né, quando eu, minha esposa e minha filha lá descansando, fomos dormir, e quando eu fui sair, né, do corpo nas nossas viagens astral, sabe aquela saída do corpo consciente que você faz né, os seus encontros no astral, né? Quando eu saí, né, uma força, né, parecia aquele personagem do Quarteto Fantástico, sabe, Borracha, né? Uma força veio e me abraçou assim, me segurou, né? Eu caí no chão e aí eu pensei em Jesus, pensei no Ser Clarencio, me coloquei lá com um avental de trabalho e essa energia dissipou, né? Essa presença espiritual dissipou, né? Foi embora. E aí eu acendi o incenso, fiz minha oração, tudo. Outro dia coloquei musiquinha suave, né? E até falei para a senhora, que ela, a proprietária, que era pessoa que gostava muito de espiritualidade, falei o que aconteceu, ela, puxa, falei, precisa dar né? Precisa cuidar no sentido vibratório, né, daquele campo, né? E aí a gente entra no hospital. A gente entrando no hospital, o que nós vamos encontrar no hospital? Logicamente, existem vários tipos de hospitais, né? Vários campos que são preparados, às vezes, com higiene, com limpeza, né? Com as pessoas tem um entendimento maior, né? Tem talvez um cuidado, um preparo maior, né? Sejam os funcionários, sejam os médicos, né? Sejam os enfermeiros, que têm, de certa forma, um cuidado maior, né? Cuidado com o ser, um atendimento maior, melhor, né? Mais gentileza, mais suavidade, mais fraternidade. Existem esses campos dentro do hospital que são um pouquinho mais suave, mas isso não quer dizer que lá dentro não tenha presenças daqueles que vieram ser internados, né? Aqueles que são os pacientes que vieram com as suas dificuldades, que vieram com as suas vibrações, que criam com as suas vibrações ligações, melancolias, tristezas, dores, né? Pelos problemas de saúde, muitas vezes vêm e chegam, né, com dificuldades, que chegam nas frequências baixas, já chegam com uma ligação, né? E aqueles que muitas vezes estão passando por situações dentro do hospital difícil, né? Às vezes suas dores, seu sofrimento, às vezes em coma, e são pessoas que, de certa forma, né, eles têm um relacionamento. O campo quântico dentro do hospital é um campo de vibrações, é de acordo com as vibrações, né? Seria muito, muito, muito interessante, né? Isso não é religião, isso é a realidade, isso é física, isso é ciência, porque são vibrações que criam comunicações, não é? Que criam realmente na condição de relacionamento, né? E muitas vezes a gente entra em hospitais públicos, né, que são hospitais que não têm talvez um cuidado, né? Que tem volume muito grande. Você entra no hospital, às vezes com filas, às vezes as pessoas passando aquelas dores, aquelas tristezas, porque muitos fatos pesados, né, fatos duros e tristes, aquele hospital abriga. Então a dor, a tristeza, o medo, né, isso contagia, influencia todos. Os funcionários, né, quem está ali atuando como enfermeiro, como médico, vão sentir, porque tem o quê? A sua passividade. Tem o quê? O seu lado passivo. E como eu disse a vocês, né, a humanidade se resume em comunicação, se resume em relacionamento. E é com base, né, na comunicação, no nível e na qualidade de comunicação,
que você, de certa forma, fortalece ou não os seus relacionamentos, não é? Então, o relacionamento dentro, a comunicação que você tem dentro de um hospital, a comunicação com as dores, com o sofrimento, com as tristezas e com os campos, né? Você cria sintonias. Então, são os médicos que muitas vezes estão também passando, sendo vítimas, né, daquela baixa vibração. Acho que todo o hospital precisava olhar, enxergar, né, todas aquelas forças, aquelas energias, aquelas presenças que estão ali muitas vezes, sabe, presas nesse campo, precisavam de uma certa forma, sabe, ser feito um trabalho de descomunicação, né, de desligamento, de encaminhamento. Para isso, um trabalho, sabe, com cromoterapia. Imagine todos os hospitais tivesse um setor de cromoterapia. Imagine os hospitais que tivesse um setor de quick, massagem quick. Um hospital que tivesse uma reflexologia, não é? Imagine esses pontos onde as pessoas chegavam todas, muitas vezes nas filas, eles iam passando, eles iam já se tranquilizando. Imagine os médicos, os enfermeiros passando por esses setores, porque vai tirar, de certa forma, vai retirar, de certa forma, algumas comunicações que ele fez com os pacientes, que ele fez com determinados grupos. Então, ele vai ser tratado. O médico, o enfermeiro, o funcionário e também todos que estão chegando vão passar por setores de cromoterapia, setores onde tem trabalhos mais com terapias, muitas vezes com a própria, utilizando as próprias condições, né, da natureza, na reflexologia, trabalhos com energias, com cristais. Isso ajuda e muito, porque ajuda o quê? Ajuda no fortalecimento, né? Ajuda no fortalecimento energético, ajuda na mudança de frequência, porque vai desligando aqueles campos quânticos, né? Aqueles campos de vibrações que ficam pesados, todos que estão ali acabam sentindo. E quantos médicos, e quantos enfermeiros, e quantos funcionários, né, passaram às vezes por momentos de depressão, de tristeza, sem saber que a passividade dele, né, que a gente no nosso nível para se comunicar, a gente trabalha com o lado ativo, de falar, de radiar, o lado passivo, né? Lá estão radiando sobre nós, estão falando, nós estamos escutando, não é? Então, a questão passiva, muitas vezes você está se ligando a um campo, a tudo que está dentro do campo, né? E quando as frequências são baixas, pelo tipo de vibração, melancolia, tristeza, dor, sofrimento, né? A gente está se comunicando com essa frequência. Uma sugestão que eu sempre passo é a gente se envolver numa luz azul. Quando vai entrar no trabalho, quando vai entrar no campo, quando vai sair de casa, quando estar no carro, sabe? Se envolver numa luz azul, porque nós temos um campo vibratório. Nós vibramos o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que o nosso corpo, de certa forma, em toda a sua questão elétrica está vibrando. Nós temos o quê? Um campo, né? Um campo vibratório, né? Como as nossas auras, níveis das nossas auras. Então, quando eu materializo, né? Quando eu exteriorizo, quando eu determino que eu esteja envolvido numa luz azul, é como se eu criasse uma força vibratória para que forças de baixa vibração não tenham comunicação. Olha, eu acho que pelo que eu já analisei por leituras, por visões, né, por sinais, por experimentos da vida, vai chegar um momento que nós não vamos ter mais nas prefeituras, né, no governo, né, as pessoas naqueles trabalhos burocráticos. Será a inteligência artificial que vai desenvolver tudo isso. E o ser humano, ele vai ficar muito mais voltado para cuidar do ser humano, para olhar pelo ser humano. Mas imagine dentro do hospital, você entrando, né, as pessoas, em vez de ficar nas filas, já estão passando por departamentos que elas vão ser suavizadas, tranquilizadas. Logicamente, os casos de emergência vão ser lidados com emergência, mas essas pessoas que às vezes elas passam por setores para
se tranquilizar, suavizar, acalmar. Então são pessoas que vão estar cuidando de pessoas, não é? O campo quântico também a gente pode muitas vezes ver dentro de uma jogatina, dentro de uma boate, são vibrações baixíssimas que tem nesses campos, como dentro de um presídio também, são energias baixas. Por isso que a animação, a alegria, né, a confiança, a esperança, porque todo ser humano ele tem uma essência boa. O mal é apenas uma ilusão. Viver no mal, desenvolver o mal é uma ilusão, é a falta de conhecimento. Quando ele entender, compreender, quando esses governantes entenderem que eles trabalhando a fraternidade, o respeito, o amor, sabe, a união do povo em que ele é autoridade, ele vai ter muito mais, sabe, muito mais resultados, né? Resultados em todos os sentidos. Resultado de respeito, de amor, de confiança, de alegria, porque a fraternidade, de certa forma, está realmente conduzindo a gestão. Por isso que uma gestão humanista é olhar para o todo, olhar para o sistema e trabalhar todo o sistema. Mas você precisa exatamente mudar quem você é. Entender que quando você entra em determinados lugares, você está entrando e se relacionando com aquele campo. Então, quando você entrar num campo e o campo for de baixa vibração, você determina que aquilo não faça parte de você, né? Como Jesus disse aos discípulos, quando entrar numa casa e essa casa eles não te receberem bem, vocês saiam, batam os pés, tirem todo tipo de poeira, ou seja, quase ele quis dizer assim, olha, vocês se descomunicam, porque senão vocês vão estar interligados. A vibração dessa casa vai estar ressonando sobre você. Então, tirar todas as poeiras, tirar todas as informações daquele campo e segue em frente. Então, quando a gente também sentir que não fomos bem atendidos, não fomos, talvez, bem recebidos, não é? Eu acho que é importante que a gente não guarde informações. Quando a gente lida com o mesmo nível, com a mesma qualidade de vibração, a gente está criando uma ligação entre sistemas, o sistema daquele movimento da pessoa e o nosso sistema. Então, entrar em campos vibratórios, entenda o que está vibrando lá. Está vibrando vício? Então você vai ter presenças, né, físicas, principalmente presenças, né, dessa realidade espiritual que não é boa, que não é do bem, que não vai te alimentar, vai te trazer coisas boas, não vai te alimentar com pensamentos, sentimentos bons. É como colocar uma comida estragada dentro do corpo, é colocar comida, pensamentos e relacionamentos estragados, não é? Então, por exemplo, as pessoas têm muito medo de cemitério, mas cemitério, ele tem muito mais, a qualidade às vezes da vibração dele é muito mais positivo, né? É uma frequência melhor do que muitos campos que você entra. Por quê? Porque muitos campos que você entra, às vezes, bonito, as pessoas estão lá sem consciência da realidade, sem entendimento. Muitas vezes você não sabe que as pessoas estão ligadas, você não sabe o que eles estão procurando na internet, você não sabe quais os desejos que ela tem, e você está se comunicando com essa pessoa. No cemitério tem lá os pontos, né? O ponto formalidades, velório, mas sempre tem alguns lá fazendo oração, e você percebe a tranquilidade. Você passa pelos campos, pelos espaços onde, né, eles deixam lá os corpos, né? Eles estão cuidando da natureza, estão cuidando, sabe, cuidando da limpeza, não é? Tem muita gente lá com oração. Então é um campo muito mais, uma frequência muito melhor do que muitos outros campos que a gente acha que a gente vai entrar e vai realmente levar coisas boas. Então o campo quântico é o espaço onde se cria, é como se fosse um sistema criado, onde a vibração, o que se vibra, o que se deseja, é o que vai dar a qualidade, né? O que vai dar realmente o bem, vai trazer o bem ou o mal, né? Vai trazer o erro ou o acerto para a sua vida.
tá bom? Fiquem atentos e não esqueçam, se envolve no azul, porque você vai com certeza estar muito mais fortalecido. Vamos em paz, vamos confiantes e vamos em frente.